Fala aí, sou o Ellison do Responde Aí. Agora a gente vai bater um papo sobre força magnética entre correntes paralelas. Antes de a gente chegar lá, vamos discutir algumas coisas que a gente já viu. Bom, uma primeira situação foi essa daqui. A gente tinha um condutor finito, por exemplo, percorrido por uma corrente I na presença de um campo magnético. Nesse caso, a gente sabe que sobre esse condutor aparece uma força, né? E se esse campo for uniforme, a força que aparece nesse condutor é dada por essa expressão, que esse vetor aqui tem o tamanho desse comprimento do fio e aponta na direção e sentido da corrente. Então, um condutor percorrido por corrente na presença de um campo sente uma força que é dada por essa expressão aqui. Além disso, a gente também viu que essa corrente ela também produz um campo. E aí, o campo que essa corrente produz, a gente viu que a gente consegue determinar esse campo através da lei de Biot-Savart, ok? Então, isso a gente já viu, ou seja, um condutor na presença de um campo sente uma força, mas esse próprio condutor produz um campo. E aí um caso interessante que a gente já viu com bastante detalhe foi o caso do fio infinito. A gente já viu que o campo produzido por esse condutor, por essa corrente I no ponto P, é um campo que está entrando na página e depende dessa distância do fio até o ponto P, R aqui. E aí eu tenho essa distância aqui, R chapéu, que é apontando perpendicular ao fio. Se a gente olha esse fio, né, vira esse fio e olha esse fio aqui com a corrente saindo, a gente vai ver que o campo produzido, né, ou seja, usando a regra da mão direita, se a corrente está saindo, o campo produzido por essa corrente nos pontos, aqui nesses pontos desse círculo, é um campo que é tangencial a esse círculo. A gente diz nesse caso que o campo produzido por essa corrente está na direção φ chapéu. Então, depois que a gente relembrou isso daqui, agora a gente vai estudar o seguinte. Vamos considerar um caso que a gente tem dois fios infinitos e que conduzem corrente e eles são paralelos entre si. E aí, nesse caso, o que acontece? Aparece uma força nesses fios, essa força de que jeito? Vamos agora seguir para isso, né? Agora, a gente tem o seguinte. A gente tem então dois fios paralelos, infinitos, e por esses fios passam corrente I1 e I2. Estão distantes aqui de uma distância D. Bom, vamos lá, vamos olhar para esse fio aqui primeiro da esquerda. O campo aqui, na posição desse fio 1, vai ter o campo B2. E esse campo B2 vai ser produzido pela corrente I2 que passa no outro fio, no fio 2. Da mesma maneira, esse condutor 2 aqui, esse fio 2, está numa região onde tem um campo magnético B1 e esse campo magnético B1 é produzido pela corrente I1 que passa no condutor 1. Então o campo produzido por I1 está entrando na página e o campo produzido por I2 está saindo na página na posição do fio 1. Como é que é esse campo? Bom, usando o que a gente já viu, o campo produzido por B1 vai estar entrando na página, perpendicular à página, na posição do fio 2, e o campo 2, produzido pela corrente I2, vai estar saindo da página na posição do fio 1. Ok? Bom, para a gente estudar como que é a força que atua em cada um desses fios, a gente precisa orientar aqui os comprimentos, né? São fios que têm o mesmo comprimento, e aí esse vetor L2 vai estar apontando na direção e sentido da corrente, né? E aqui nesse caso, o comprimento, esse vetor L1 apontando na direção Y chapéu, e aqui também L2 apontando na direção Y chapéu. Bom, a gente tem o campo, tem esse vetor e tem as correntes. Então a gente pode ver como que é a força que atua no fio 1. Uma força que atua no fio 1 devido ao fio 2. Então, fazendo esse cara aqui, a gente vai encontrar a força que está atuando no fio 1. E fazendo algo parecido aqui no caso do fio 2, a gente vai então ver qual que é a força que atua nesse fio 2. Então beleza, a gente tem corrente, campo e os L's correspondentes. Vamos pegar essas expressões para o campo e esse vetor e colocar aqui dentro. O que a gente vai ter? Vamos só reorganizar isso daqui. A gente vai ter o seguinte, olhando para a força que está atuando aqui no fio 1 devido ao 2, ou seja, uma força que atua no fio 1, se a gente joga essas expressões aqui dentro, a gente vai ver que então tem uma força que está apontando na direção de x
chapéu, ou seja, uma força que está apontando aqui, está atuando no fio 1, mas está aproximando ele do fio 2. E aí a gente vê, mexendo nisso daqui melhor, que essa força aqui está atuando no fio 1, está apontando para a direita. Se a gente faz algo parecido aqui para a força que atua no fio 2, ou seja, pega o campo, coloca aqui dentro, junto com os vetores que a gente acabou de ver, a força que atua no fio 2 vai estar apontando aqui na direção de menos, direção e sentido de menos x chapéu. Então, reorganizando, a gente tem esse cara aqui, ok? Então, vamos lá. Quando a gente tem, então, correntes que passam em fios paralelos aqui, infinitos, a força que atua nesses fios é uma força de atração. A força em 1 está aproximando, está na direção e sentido de x chapéu, e a força em 2 na direção de menos x chapéu. Duas correntes, então, paralelas, né? Aqui em fios infinitos, separados por distância d, tem essa força aqui. E o interessante disso daqui é o seguinte, se a gente olha para essas forças, o que a gente vê? Que elas têm o mesmo módulo, têm a mesma direção, porém elas têm sentidos contrários. Nesse caso, forças de atração. E essas forças aqui formam um par ação e reação, ou seja, são forças que obedecem à terceira lei de Newton. São forças que atuam em condutores diferentes, têm a mesma direção, porém sentidos contrários e o mesmo módulo. Então a força aqui, nesse caso, uma força de aproximação, e esse par de forças aqui obedece à terceira lei de Newton. Ok, e agora, se eu pego uma dessas correntes e inverto o sentido de uma delas. Bom, e aí nesse caso? Bom, nesse caso, se a gente repete os procedimentos que a gente acabou de fazer, a gente vai ver que a força vai ter o mesmo módulo que tinha antes, só que agora as forças vão ser de repulsão. Correntes paralelas, força de aproximação, correntes opostas, força de repulsão. E ainda continua valendo, né, que esse par de forças aqui forma um par ação e reação e obedecem à terceira lei de Newton. Até aqui, beleza? Então, a gente viu então, aqui a força que aparece nesse cara aqui, é porque então a corrente 2 produz um campo aqui, e eu consigo estudar essa força, ver o módulo de direção e sentido, nos dois casos. Correntes paralelas, os fios se aproximam, correntes sentidos contrários, os fios se repelem, obedecendo à terceira lei de Newton. Ok? Bom, e se a gente tiver mais do que dois fios paralelos? Nesse caso, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Se eu quero estudar, por exemplo, então eu tenho esses três casos aqui, corrente 1, 2 e 3, corrente 1 saindo, entrando e saindo da página. Se eu quero ver como é que é a força, então, no fio 1, eu preciso, então, saber o quê? Bom, primeiro eu preciso encontrar qual é o campo produzido por esses outros dois fios nessa posição. O campo produzido por I2, aqui, se eu aplico a regra da mão direita, é um vetor que está apontando, é um campo magnético que está apontando para cima. E o campo produzido por I3 aponta para baixo. Então o que eu preciso fazer? Aqui nesse caso, a gente precisa ver, então, o campo resultante. O campo resultante na posição do fio 1 vai ser a soma desses dois campos. E aí, nesse caso, já usando as expressões que a gente tem, então o campo aqui resultante na posição onde o fio 1 está, vai ser dado por essa expressão. E a gente consegue encontrar, substituindo isso aqui dentro da expressão para força, a gente consegue encontrar que a força, nesse caso, atuando sobre o fio 1, vai depender dessa maneira. Então, quando a gente tiver mais de dois fios, a gente precisa tomar cuidado seguinte. Se a gente quer olhar para um fio, a gente precisa olhar para o campo resultante naquele fio e depois calcular a força. Para analisar depois se essa força vai ser de repulsão ou se essa força vai ser para a direita ou para a esquerda. E o mesmo para todos os outros fios. Pensei nesse fio, tem que olhar o campo devido aos outros fios. E assim para o outro. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.